Que a graça do nosso Deus esteja em seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, meu Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia e pelo teu amor, Deus. Obrigado porque tu tens feito grandes coisas em nossas vidas, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela tua misericórdia que se renova cada manhã. Ó Deus, abençoa, Deus, essas pessoas que estão comigo nesse vídeo, Deus, que o Senhor possa estar falando aos seus corações, Senhor. Nós pedimos por cada pessoa que está desanimada nesse momento, aquelas que estão passando por muitas dificuldades, que o Senhor possa ser a força delas, Deus, porque Tu és fiel, nós sabemos disso. E Tu disseste, Pai, que no mundo nós teríamos aflições, mas que possamos ter bom ânimo, pois Tu venceste o mundo. Amém? Amém. Vamos ler hoje o capítulo 17, que é onde Golias desafia os israelitas. Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó, em Judá, e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e israelitas ficaram frente a frente em colinas opostas, com um vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como eixo de um tear, e a ponta do ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: Por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos, mas se eu matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje o exército de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Davi era filho de Jessé, afreteu, de Belém, na terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam-se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Durante 40 dias pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Um dia Jessé disse a Davi: Leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento este cesto com grãos tostados e estes 10 pães. Leve também esses 10 queijos para os capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícias deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saiu para o campo de batalha com gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente da batalha para saudar os seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Depois viram aquele homem. Vocês viram aquele homem? Perguntaram uns aos outros.
Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem matar o gigante. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com as provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daqueles poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. O que fiz agora? Disse Davi. Só fiz uma pergunta. Então foi até outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito, e o rei mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, o seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar com esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse Saul e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor, armado apenas com seu cajado e sua funda. Foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses: venha cá e darei sua carne às aves e os animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu matarei e cortarei sua cabeça. Então darei aos cadáveres de seus homens, às aves, aos animais selvagens, e o mundo todo E o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos os que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada e nem com lança. A batalha do Senhor é do Senhor, e ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou com sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu, e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. E em seguida correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e usou para matá-lo e cortá-lo a cabeça. Quando os filisteus viram que seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram.
Os soldados de Israel e de Judá soltaram um forte grito de vitória e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os corpos dos filisteus, mortos e feridos, ficaram espalhados pelo caminho de Saarim até Gate e Ecrom. Então o exército israelita voltou e saqueou o acampamento abandonado dos filisteus. Davi levou a cabeça dos filisteus para Jerusalém, mas guardou as armas dele em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi sair para lutar contra os filisteus, perguntou a Abner, o comandante de seu exército: Abner, quem é o pai desse rapaz? Eu não faço ideia, ó rei, disse Abner. Então descubra quem é o pai dele, ordenou. Assim como Davi voltou, depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Ele ainda carregava a cabeça do filisteu em suas mãos. Saul perguntou: Quem é seu pai, rapaz? E Davi respondeu: Sou filho de Jessé, que vive em Belém. Amém? Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que é que podemos entender um pouco desse capítulo, né? Que quando Golias desafia os israelitas. Nós vemos aqui no versículo 8, quando Saul ficou indignado com as palavras: O que é isso? Disse ele. Atribuem a Davi. Perdão, eu mudei aqui, Senhor. Perdão. Eu já estava no capítulo 18, ó, gente. Desculpa, tá? Aqui no versículo 8, Golias parou e gritou para as tropas israelitas: Por quê? Saíram todos para lutar. Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolha um homem para vir aqui e lutar comigo. Então, nesse versículo aqui, é porque naquela época era uma forma de combate entre as nações, consistia assim, em selecionar um guerreiro de cada lado para participar de um duelo com representantes dos dois exércitos. Era assim que funcionava, tá, gente? E muitas vezes o próprio rei se apresentava para esse confronto, uma vez que ele era o comandante do exército e, em geral, um grande guerreiro. Geralmente os reis eram grandes guerreiros. Na batalha entre os israelitas e os filisteus, era de se esperar que Saul enfrentasse Golias e não outra pessoa, principalmente aquele quem estava no anonimato, né, que era Davi. Ele não tinha estatura, né, ele não quis nem usar as roupas pesadas, o capacete, porque ele se sentiu que ele não era acostumado com aquilo, né, com aquela armadura, mas ele só precisava de uma coisa e ele tinha, era a fé em Deus. Então ele lutou com apenas uma pedra e uma funda, né? E a gente viu aí a vitória dele apenas com isso. Quando Deus quer nos dar a vitória, Ele dá de uma forma ou de outra, Ele não concede. Ele nos concede essa vitória. Amém? E o que é que podemos mais falar? Na batalha entre os israelitas e os filisteus, né, como vocês sabem, quem enfrentou foi Davi, enfrentou Golias. E Saul, mais uma vez, ele perdeu. Ele perdeu o quê? Ele perdeu mais uma oportunidade de conquistar a vitória, né, nos filisteus. Mas vimos que lá em 1 Samuel 17:32, quem quiser anotar, Davi foi bem sucedido, mas não por sua própria força, assim como Jonatas antes dele. Lá em 1 Samuel 14:6, que nós já lemos, né, Jonatas também foi bem sucedido em lutando no exército, né? E o Senhor realizou o grande feito em 1 Samuel 17:50. Nós podemos observar isso. E Davi confiou em Deus. Essa é a palavra-chave, confiança e fé, também podemos dizer. Lá no versículo 46, temos o seguinte: Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e os animais selvagens
e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Lembra até aquela música, né? Um pouco. Eu tô esquecida um pouco dela. Eu sei que é ao Senhor, né? Que há Deus em Israel. Eita, eu tô esquecida um pouco, mas sempre me vem à mente. E eu amo essas músicas que são baseadas na palavra do Senhor, né? É lindo ver isso. Então, assim como Jonatas, né? Davi também confiou em Deus e teve grandes feitos, né? Ele teve êxito nas suas lutas. Lá no versículo 46, que foi esse que eu li agora, nós podemos observar que Davi olhou firmemente para o Senhor e não para o gigante de quase 3 metros de altura, mas Davi foi contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Muitas vezes nós estamos passando por problemas que somos os nossos gigantes, né? Que são os nossos gigantes. Eu tenho até um livro de Max Lucado que é Derrubando Golias. Na verdade, creio que amanhã eu vou estar postando esse vídeo de alguns livros, eu vou estar dando dicas para vocês de livros e vou falar principalmente dos livros que eu tenho que se baseiam na história de Davi, que é muito importante, são livros maravilhosos que você pode adquirir, tá certo? Lá no versículo 46 mostra que ele não teve medo. Ele olhou firmemente para Golias e disse que ele iria lutar em nome do Deus de Israel, com muita fé, e sabia que ia ser vencedor, porque a fé faz da gente grande, não é? Davi, a estatura dele nos parece pela Bíblia que ele não era alto, né? Mas ele era grande aos olhos de Deus e Deus honrou ele. Deus honrou a sua fé, né? Para Davi, o Deus Todo-Poderoso era maior do que o gigante que ele estava vendo na frente, né? Você pode observar no versículo 26 e 36, que ao afirmar que o Senhor dos Exércitos era sua força, Davi declarou aqui que Golias estava enfrentando seu próprio Deus, porque ele estava se sentindo como nós devemos nos sentir, embaixadores de Deus. Então, quem ele estava enfrentando era o verdadeiro Deus, porque já que ele estava indo em frente a Golias, mas ele estava indo em nome do Senhor, em nome do nosso Deus. E quando ele afirma isso, ele mostra, né, que ele tem fé, ele tinha uma fé inabalável em seu coração. Nas atitudes de Saul já e de seu exército, há uma demonstração clara de falta de fé nas promessas do Senhor, considerando muitas vezes, né, as claras promessas que o Senhor fez, conforme a aliança, né, com o seu povo. Israel jamais deveria temer coisa alguma, né, mas devia depositar toda a sua confiança em Deus, sua fé em Deus, pois eles não acreditaram nas promessas do Senhor. Então, gente, o que é que podemos observar nesse capítulo 17? Que devemos pôr nossa confiança somente em nosso Deus, apesar de todas as adversidades, porque Ele é fiel para cumprir. Se Ele te colocou numa luta, se Ele te colocou numa batalha, né? Por vezes Ele permite isso, mas é para o seu crescimento espiritual principalmente. Então devemos honrar e glorificar o nome dEle e ter fé. E por mais que gigantes se levantem contra você, o gigante da depressão, o gigante da ansiedade, o gigante do temor, do medo, o gigante da falta de dinheiro, o gigante dos filhos nas drogas, o gigante de casamentos destruídos que podem ser renovados você buscando ao Senhor, jejuando e orando. Todos os gigantes cairão por terra em nome de Jesus. Você crê nisso? Se sim, diga sim, eu creio. Eu creio que eu irei conquistar as minhas batalhas como Davi venceu o gigante Golias. Eu também vencerei os meus gigantes. Em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, que você possa estar amanhã aqui. Ontem eu não pude gravar porque eu tive um problemazinho de saúde na parte do dente e estou tomando antibiótico, por isso que eu estou falando baixo.
mas Deus está cuidando de mim, amém? Que Deus abençoe cada um, tá? Curte, compartilha, para que esse canal que ainda está bebê, né? Mas possa vir atingir muitos corações que precisam ouvir a palavra e estudar, amém? E logo mais vai ter mais vídeos agora, eu com minha filha. Nós também vamos fazer, era para termos gravado hoje a gratidão do mês, mas infelizmente por conta desse atropelo aí que eu tive, né? Amanhã estarei indo ao dentista novamente. E por isso que hoje eu passei o dia meio acamada, né? Com muitas dores, muita dor de cabeça, mas eu creio que Deus vai nos dar essa oportunidade para gravarmos amanhã, em nome de Jesus. Eu gosto de gravar sempre no último dia do mês, mas eu vou gravar esse primeiro, a gratidão do mês, meu e dela juntos, né? Amanhã, se Deus quiser, tá bom? Vem um vídeo diferente aí para vocês, tá bom? Deus abençoe, um beijo no coração de cada um.